Capítulo 4, parte 1: A mentira antes das verdades e os níveis de produtividade. Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Frase atribuída a Albert Einstein. A mentira da divisão pessoal e a teoria do equilíbrio nos papéis da vida. Nunca leve nada do seu trabalho para casa, nem leve seus problemas pessoais para o trabalho. Certo, entendi. Mas como eu faço isso? Antes de chegar ao trabalho, passo por uma máquina desfragmentadora de moléculas que faz a filtragem adequada das minhas moléculas pessoais e as deixo num saquinho na entrada da empresa. E quando chegar em casa, coloco-as de novo em mim e faço o processo inverso para filtrar as moléculas profissionais. É isso? Você e eu somos seres humanos únicos e inteiros. Levamos conosco todas as nossas memórias e experiências boas e ruins, especialmente aquelas do dia. Ou seja, pare de contar a mentira de que você precisa ser duas ou três pessoas diferentes. Isso não existe. Não somos uma máquina que pode se reiniciar a cada etapa do dia. Somos seres integrais e o que precisamos fazer é aprender a lidar com o todo, com todos os papéis que exercemos em nossa vida. Como padrão, qualquer um de nós exerce diversos papéis na vida. Por exemplo, eu exerço o papel de pai do João e da Carol, filho do Jerônimo e da Célia, marido da Pati, membro da minha família, bem como da família da minha esposa. Também sou amigo, vizinho no prédio em que eu moro, empresário da Full Ideias, escritor de livros, blogueiro, produtor de vídeos, membro da sociedade em que eu vivo. Ainda sou brasileiro, uma pessoa individual, professor da Academia da Produtividade, entre tantos outros papéis que eu poderia seguir citando aqui. Você também exerce muitas dessas funções e, com certeza, há algumas específicas da sua rotina que não necessariamente eu exerço na minha. Cada um desses papéis que exercemos tem funções específicas no nosso dia a dia. Como pai, eu levo meus filhos até a escola, faço uma leitura com eles antes de dormir. O sábado é o Dia Mundial da Farra, mas como empresário, também preciso cumprir diversos compromissos nele e por aí vai. Então, na prática, cada um de nós é uma pessoa única que exerce vários papéis na vida e em cada um desses papéis exerce várias funções. Certo, mas o que isso tem a ver com o nível A de produtividade? É que um dos grandes segredos sobre produtividade é conseguir desenvolver os papéis que vão lhe fazer construir a vida dos seus sonhos, mas ao mesmo tempo mantendo todas as outras funções equilibradas. Vamos aprender a fazer isso nesse livro. O que acabo de dizer está bem claro para mim no caso de Marcelo e de Kátia, um casal com a mesma idade que nós. Ele tinha um emprego seguro, mais de 12 anos na mesma empresa, estável e com um salário acima da média. A Kátia era advogada, porém ambos eram infelizes naquilo que faziam. Até que aos 39 anos o casal decidiu empreender. Os desafios que eles tinham de enfrentar era manter dois filhos na escola, prestações do apartamento e do carro para pagar e também um empréstimo que tinham feito para poder viajar no exterior alguns meses antes. Então, a decisão deles foi a de que ela largaria a atividade de advogada, que já não caminhava muito bem, e os dois abririam um negócio mantendo o emprego de Marcelo. Foi aí que os problemas começaram de vez. Eles só tinham um carro em casa e os filhos estudavam em escolas diferentes, em horários diferentes. Marcelo precisava trabalhar para manter a casa e ainda fazia turno extra para ajudar na lojinha que Kátia trabalhava praticamente sozinha durante todos os dias. Para piorar, era evidente que os dois oscilavam entre os níveis D e E de produtividade, pois tinham muitos sonhos, mas eram pouco equipados para lidar com esses sonhos que precisavam perseguir. Na prática, por completa falta de um método para produzir de maneira correta, começaram a dar muita atenção ao papel profissional e, de modo incorreto, foram deixando de lado os papéis de pai e de mãe, marido e mulher, e especialmente Marcelo, que diminuiu o cuidado consigo mesmo e deixou sua saúde e alimentação desandarem. A consequência foi clara e cruel.
Ele engordou muito, seus filhos começaram a sentir demais a falta dos pais. A filha mais nova, que não devia ter completado 5 anos, fazia coisas erradas o tempo inteiro, tornou-se muito difícil de lidar porque clamava por atenção. E o filho mais velho, que tinha 16 anos, acabou exercendo o papel de pai da irmã diversas vezes, cuidando dela, levando-a para a escola e ajudando-a nos deveres de casa. Em pouco tempo, o filho, que sempre foi equilibrado, tranquilo, organizado e que se destacava na escola, começou a tirar notas ruins, passou a esquecer tarefas simples e mudou por completo seu comportamento. O que é absolutamente claro nessa história é que os papéis de Marcela e Kátia se desequilibraram e o dano veio em cascata. O filho mais velho precisou assumir alguns papéis que os pais estavam deixando de lado e a família começou a desmoronar. O fato é que, mesmo que eles conseguissem ter sucesso no papel de empresários, será que teria valido a pena diante de tudo que estava ficando para trás no decorrer do caminho? Claro que a resposta é um claro e sonoro não, mas não precisava ser assim. Existe uma forma de conquistar o que se quer, mantendo todos os papéis equilibrados ao longo da trajetória até o sucesso. Desdobramentos das tarefas de ocupação e das tarefas de produção. Até agora já entendemos que cada um de nós exerce diversos papéis na vida e que cada um desses papéis abrange funções que, por sua vez, tornam-se tarefas que precisam ser feitas no dia a dia. Cada tarefa pode ser classificada no grupo das tarefas entre ocupação ou das tarefas de produção. Número 1, tarefas de produção. São aquelas que levam você na direção da construção de seus sonhos. Número 2, tarefas de ocupação. São aquelas que muitas vezes até precisam ser executadas, mas não fazem a vida progredir na direção daquilo que queremos. Essas tarefas se subdividem em mais dois tipos. Embora seja um pouco de teoria, essa nova classificação é fundamental para os próximos passos que vamos dar. As tarefas de produção se subdividem em tarefas de produção com margem, tarefas de produção sem margem. Já as tarefas de ocupação se subdividem em tarefas de ocupação obrigatórias, tarefas de ocupação dispensáveis. Explicando a partir das últimas, as tarefas de ocupação dispensáveis são as que mais roubam a produtividade e que sequer precisam ser feitas, como, por exemplo, assistir televisão, em especial novelas ou telejornais que só trazem tragédias, navegar aleatoriamente em redes sociais, ler e-mails inúteis, participar de rodinhas de fofocas que só trazem uma energia ruim, participar de diversos grupos de WhatsApp que não agregam nada à sua vida e uma série de outras tarefas que tenho certeza que você vai conseguir identificar sozinha com base nas referências que eu acabei de listar. Já as tarefas de ocupação obrigatórias são aquelas que, apesar de não conduzirem na direção dos seus sonhos, precisam ser concluídas. É o caso das contas que você tem de pagar, da revisão do carro, de consultas médicas e algumas atividades profissionais que não são tão produtivas, mas que ainda assim precisam ser feitas. As tarefas de produção podem ser com margem ou sem margem. Embora os nomes sejam autoexplicativos, tarefas de produção sem margem são aquelas importantes para concretizar seus sonhos, mas a conclusão delas acontece quase no limite do prazo ou até mesmo depois do vencimento. Quando são concluídas, o sentimento é: ufa, ainda bem que terminei. E aí a pessoa já começa a pensar na próxima tarefa sem margem. E essa rotina de pular para a próxima tarefa sem margem, sem interrupção, faz com que sequer haja tempo de curtir os méritos daquela realização. Você cumpriu uma tarefa rumo aos seus sonhos, mas a sensação é de que apagou um incêndio e ainda precisa correr para o próximo. No entanto, quando se conclui uma tarefa com margem, o sentimento é: oba, realizei mais um passo na direção dos meus sonhos. Se pensarmos num trabalho de conclusão de curso de faculdade, que é uma típica tarefa de produção para quem quer se formar e garantir um diploma, entregar ou terminar o trabalho antes do prazo, ou seja, concluir uma tarefa de produção com margem, opa!
é motivo de comemoração, dá um sentimento incrível de realização. Assim, você terá margem para ajudar algum amigo que precise ou apenas para aproveitar esse período da maneira que bem quiser, iniciando a próxima tarefa sem pressão. Ainda sobre o trabalho de conclusão de curso, se a pessoa deixar para a última hora, sem margem, o máximo que ela vai sentir é o alívio de ter terminado aquele ufa, ainda bem que terminei. Da mesma forma que as tarefas de produção sem margem são as maiores geradoras de estresse, as tarefas de produção com margem são aquelas que mais geram resultado e satisfação quando concluídas.